Batistinha, seja bem-vindo ao Autozan. Obrigado. O que você achou do nosso K-Car japonês? Apertadinho, né? Apertadinho. Apertadinho. Eu brinco que ele é apertadinho, quente. Diz que quando o ar-condicionado para de funcionar, ele é molhado. Então... Que brinquedo interessante, cara. Bem legal. Puxa asa de gaivota, já estamos rodando aí. Vamos conversar um pouco de oficina hoje. Bora. Você que é uma das referências, muito antes de eu ter oficina, eu já vi as tuas exposições, os salões, e quem diria que eu estaria sentado ao seu lado hoje? A gente ia ter essa conversa. Sendo bem sincero. Vejo alguns dos vídeos que você faz e muito legal. O mercado, o mundo está carente de informações relevantes. Sim. E Sim. é bacana quando você assiste um vídeo que você aprende alguma coisa, que você está recebendo informações, ainda mais nesse nosso meio, né? Nosso meio é difícil, Todo meio é difícil, né? mas eu às vezes eu faço uma comparação com fritar hambúrguer, que é aquela linha de produção. O hambúrguer já vem pronto, tem uma chapa com uma temperatura específica, você define o tempo de exposição e você tem uma linha de produção. É possível ter isso numa oficina? Ou as variáveis são tantas? Eu acho que é necessário, não é possível. Você tem que tratar tudo como empresa. Não adianta você não se organizar, você não ter procedimentos, senão você fica apagando incêndio o dia inteiro, né? Bombeirinha que a gente estava falando. Exato. Então, na tua visão, é possível ter uma linha de produção? Acho que é mais em cima de procedimentos. Você não pode ter nenhum tipo de empresa, pode ser uma lanchonete de fazer hambúrguer, pode ser uma oficina, pode ser uma outro tipo de empresa. Imagina a lanchonete sem procedimento, aquela fichinha que o tirador de pedido coloca lá do lado do chapeiro para vir fazendo. Tem uma sequência, tem toda uma organização da matéria-prima que o cara precisa. A oficina é a mesma coisa. Sim. Mas você acha que o nível de variáveis que uma lanchonete trabalha, assim, do tipo, duplo queijo, picles fora do prato, maionese fora... Dá na mesma coisa que a oficina. A gente só entende o quanto complexo é um negócio quando a gente entra dentro dele e começa a trabalhar, a organizar. As variáveis são absurdas. Até mesmo no negócio que parece simples. Você vê esse negócio de carro. Tem muito cliente meu que acredito que tenha seus também, que fala assim, cara, tesão que você faz. Eu queria trabalhar com o que você trabalha. Cara, a gente tem todos os problemas que uma oficina, que uma empresa tem. Não tem outra opção. Quando não surge o investidor, né? Chega assim e fala assim, cara, você me ajuda a montar uma oficina? Aí você pergunta assim, mas você já trabalhou com isso antes? Aí o cara, não, acabei de sair do mercado financeiro, eu gosto de carro, eu quero abrir uma oficina. Uma vez eu recebi 2 garotos do Paraguai e pediram para me visitar, que o pai dele queria montar uma oficina lá no Paraguai para eles e queria que eu desse uma aula para eles de tudo, de como é que funciona e tudo mais. Sim. Gastei 2 horas com os caras, expliquei tudo, caramba. Foram embora, agradeceram. Passou uns 15 dias, eles me ligaram, eu queria agradecer, mas meu pai não vai mais montar oficina. Eu falei, agora você me explica por quê, né? Agora eu tô curioso. Ele falou, cara, meu pai analisando como investidor, primeiro não vale a pena. O que a gente tem de grana dentro de uma oficina, de equipamentos, o prédio, tudo, você vê o que sobra. Muitas vezes, cara, põe o dinheiro no banco, vai te dar mais lucro, porém você vai ficar em casa, vai ter depressão. Então, e ele analisando o mercado, e uma coisa que ele falou ficou bem na minha mente, foi: esse mercado não é maduro o suficiente ainda. Era uma oficina focada um pouco na parte de customização, resto mode, na época do overhauling, Com licença, vou fazer aqui. Pronto. rides e tudo mais. E ele falou assim, cara, que o cara analisou foi assim, cara, esse Batistinha
está formando o mercado. Então eu não vou gastar energia junto com ele para formar o mercado. Espero o mercado amadurecer mais, aí a gente analisa e verifica se mais para frente faz sentido ou não. Você falou de overhauling, isso daí é 2009, 2008 mais ou menos? Você sabe que teve uma febre com esses programas da Discovery, teve uma febre na época, com full power e tudo mais, de customização e preparação de carros antigos, todo esse mercado. E aí abriram várias oficinas e todo mundo prometia tudo, falava que ia fazer tudo, e carro antigo, o buraco é muito mais embaixo. Eu nasci dentro de uma oficina de restauração de carros antigos. Sim. É muito complexo, não tem nada a ver com carro novo. Sim. E óbvio que 90% dessas oficinas quebraram e saíram do mercado e tudo mais. E essa bolha que estourou com o Chip Fuse, com esses caras tudo, hoje se repetiu um pouco com performance. Então abriu uma cacetada de oficinas boutique, que muitas vezes o papai banca para montar uma oficina para o filho brincar de carro. Alguns dão certo, a maioria não, porque acabam sendo oficinas muito bonitas, porém atrás da cortina a gente sabe que não é bem assim. Precisa a cozinha ainda está bagunçada. Exato, precisa muito conhecimento, precisa muitos anos de praia para você poder começar a fazer coisas bem feitas. Se eu resolver montar uma pizzaria, óbvio que eu vou me dedicar pelo menos 5 anos nisso, que nem um maluco, para poder começar a dar certo. Antes disso vai ser muito pouco provável você mudar de ramo e sair, a não ser que dinheiro é ilimitado e você busque assessoria e não tem problema de investimento, mas aí a conta não fecha. Você acha que para abrir uma pizzaria o cara tem que aprender a fazer a massa? Tem que aprender tudo. Tem que aprender tudo. O super importante você ter um profissional trabalhando para você e você saber o que ele está fazendo. Se você não é do ramo, é muito difícil. Fácil levar um balão do próprio mecânico quando o cara não sabe avaliar o serviço que está sendo feito. Quando eu fiz 16 anos, meu pai pegou um Maverick, que era da escolinha do professor Expedito Marazzi, uma escolinha de pilotagem, todo desmontado, com motor fundido, Santo Antônio, um carro de corrida abandonado, e falou assim: Tó, você tem até os 18 para você montar o seu carro. Quando você fizer 18 anos, você tem um carro para você montar. Guilherme, eu fiz tudo no carro: funilaria, pintura, elétrica, câmbio, motor. Eu metia a mão na massa, pedia ajuda para os mecânicos, e com 17 anos o carro estava pronto. Eu, óbvio, pegava escondido e ia fazer barbaridades aí pela cidade, mas... Era um 302? Era um 302 original, não tinha preparação, meu pai não deixava eu preparar o carro na época, apesar de já existir quadrigete, comando, tudo. Mas foi uma escola absurda. Eu pôr a mão na massa e todas as etapas do carro. E depois, trabalhando na oficina dele, eu acompanhei todos os departamentos de muito perto, né? Então, assim, eu não sei fazer funilaria, mas eu sei como é que faz, eu sei o procedimento. Isso de tudo, desde mapa de injeção até elétrica, funilaria, pintura, mecânica, enfim, a gente tem um conhecimento aí de muito tempo de experiência, que não tem como um profissional mecânico querer enganar a gente sabe como é que funciona. E, cara, então você atravessou que umas 4, 5 décadas de oficina de mecânica, e você pegou diferentes fases do mercado, né? Você acabou de falar da preparação, da boutique, antigamente a gente estava falando dos overhaulings. E o que existia antes? Ali na década de 90, o mercado funcionava do jeito que você sempre trabalhou? Nessa década de 90 eu trabalhava com meu pai, então eu era o recepcionista, que eu recebia os clientes, abria a ordem de serviço e distribuía o serviço para os mecânicos, para os profissionais. Então eu fui fazendo muita amizade com caras legais. Meu pai tinha uma oficina especializada não só em restauração de carros antigos, mas o Landau, por exemplo, é um carro que estava no auge. Então era um público bem seletivo que tinha os Landaus e levavam na oficina do meu pai para poder fazer. E eu batia muito papo com esses caras, né? E alguns a gente vai pegando mais amizade. E teve um cara que me marcou muito, porque eu pedia muito conselho para esses caras mais velhos, mais experientes, empresários e tudo mais, e dava cara para bater. E aí eu cheguei: doutor, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Não sei o quê. Ele começou a falar e eu falei assim: imagina, não é assim.
Ele parou. Cara, você não tá preparado pra ouvir o que eu ia te falar. Deu 2 tapinhas nas minhas costas e foi embora. Aquilo ficou me comendo por dentro durante alguns anos. E você não tem noção que os bate-papos com esse cara me ajudou. E depois, mais pra frente, ele tava numa situação ruim. Ele tinha um carro que ele tinha que dar uma arrumada pra poder vender. E eu descobri, fiquei sabendo, tinha se afastado um pouco. Falei, cara, traz o carro aqui, vamos dar um... Não, tô sem grana agora, não posso... Não. Você não tá entendendo, você não tem noção quanto você me ajudou. Eu faço questão de dar uma arrumada no seu carro pra você vender. Ele arrumei o carro dele, depois ele vendeu tudo. Hoje ele tá morando em outro país, é um grande amigo. Mas quantos jovens hoje, somente em oficinas, dão a cara pra bater e falam assim, o que você acha? E tá preparado para ouvir o que um cara mais experiente, mais velho tem para falar. É difícil, né? O cara quer entrar em 6 meses, ele quer virar Quer virar você. o chiptune. Não tem como. Não tem como. Ele quer virar o preparador de motores a combustão turbinada com 200 cavalos por litro. Quando você vai querer crescer num ramo, você tem que comer, dormir, respirar aquilo 24 horas por dia. Se você quiser ser o melhor do mercado, você vai ter uma quantidade de dedicação muito grande e você vai ter perdas. Família reclamando que você não tem tempo, e por aí vai. Não tem como. Todo cara... Erros. Também. Todo cara que é muito bom no que faz, ele é ruim em algum aspecto. Não tem como. Você me falou, você estava falando, pô, década de 90, o cliente ou o futuro amigo de vida, etc., ele tinha uma informação, uma manha, uma especificação técnica, um jeito, um procedimento para resolver aquele problema. E ao contrário de hoje em dia, né? Porque hoje a gente tem o acesso à informação. Eu me criei na época da internet, né? E muito do conhecimento que eu adquiri, que eu fui atrás, eu encontrei na web. Eu estava sentado com a minha bunda na cadeira ali na Avenida Morumbi, acessava diagramas, manuais de reparação, cursos, tudo em inglês. Só que em 1990 não tinha isso. Não, tudo no papel. A informação era mais escassa. Você tinha que correr muito atrás de uma forma que não tinha fácil acesso. E tinha uma questão com oficinas que todo mundo queria esconder a receita do bolo. E isso, algumas oficinas cometem esse erro ainda. Só que hoje em dia, com acesso à internet, não adianta. O seu cliente, ele vai buscar informação e ele vai saber tudo. Então não adianta você querer contar uma história diferente. Meu pai sempre falou pra mim, você engana um cara uma vez, outro cara outra. Todo mundo sempre você não vai enganar. O maior malandro que tem que andar na linha. Então, não tem como você esconder a informação do seu cliente. Você tem que ser hoje extremamente sincero com o seu cliente. E aí o segredo é você falar numa linguagem que ele entenda aquilo que você vai fazer no carro, que você precisa e tudo mais. Não adianta querer puxar a sardinha para tua fogueira e vender coisa que o cliente não precisa. Por que você vai vender um carro de 1000 cavalos para o cliente que ele pega o de 500 e fala assim, nossa, já é um absurdo? Por que você vai pôr um aro 22 com pneu série 30 num cara que anda na buraqueira? Então não adianta você ir nesse caminho. Você tem que entender a necessidade do cliente e atender a expectativa dele, não a sua. Sim. Voltando um pouquinho assim, como é que você, na década de 90, você chegou a fazer algum curso, alguma especialização? Você fez o que tinha ia para alguma fábrica fazer? Não tinha nada, é tudo experiência de viver lá na oficina. Meu pai já mexia com competição, tinha lá. Meu pai era engenheiro, alguma coisa não, assim? Não, também não. Empírico? Meu pai foi a ovelha negra da família, porque imagina, naquela época, meu avô era médico, e meu tio virou advogado, enfim, e meu pai abdicou de tudo, inclusive de faculdade, e falou pra família dele, eu quero mexer com o carro. Nossa, cara, ele sofreu muito, ele tinha brigas absurdas com meu avô, porque não queria continuar o estudo e queria mexer com o carro, e, enfim. Então ele foi muito tempo a ovelha negra da família lá na juventude, mas ele não desistiu, ele continuou com isso e
nesse caminho. E como é que ele sabia do tipo como fechar um motor, como avaliar um cabeçote? Ele começou trabalhando de recepcionista na Cipan, que era uma concessionária que depois virou Ford, era o Willys. E de recepcionista ele virou chefe dos mecânicos. E meu pai sempre foi um autodidata, ele sempre pesquisou muito, leu muito, ele entendia inglês de só ler revista e tudo mais. E um cara extremamente correto e assim, qualquer plantão que alguém tivesse que viajar e não fosse, ele cobria. Então ele trabalhava full time, workaholic demais. Então foi aprendendo, não tem como não aprender. Fora os carros antigos, restauração, a parte de competição. Então o resumo que a gente pode ter aqui é que antigamente, se o cara tinha vontade, culhões, era uma questão de se expor e dar cara pra bater e quebrar as coisas, mas também sair aprendendo a consertar, o que criou a oficina dele, que depois nasce você começa a frequentar tudo aquilo e começa a aprender com os mecânicos, e essa é a melhor escola que tem. Hoje em dia se faz necessário se especializar em cursos e tudo mais, mas naquela época não tinha isso, né? Você vai para os Estados Unidos, você tem faculdade, você tem um monte de curso focado nesse nosso mercado. Estou falando de mercado ou de preparação ou de restauração. Não estou falando de Senai e aprender mecânica básica. Agora aqui no Brasil não tem. Então o cara tem que ser autodidata e correr atrás de informações. Né? Nice. Traçando agora um paralelo. Nada mal. Pensando na minha própria história, assim. E sabe o mais interessante é que meu pai chegou uma ocasião que eu comecei a ter ideias, conflito de gerações. E meu pai me chamou e falou assim: Fernando, vem cá. Eu não tenho mais pretensão na vida. Eu sei que você é um cara inteligente, você quer ir além, mas, cara, eu não quero mais cliente, eu não quero mais espaço, eu não quero mais nada. Se der pra sustentar eu e sua mãe e o Maverick de corrida 16 fazer uma corrida de vez em quando, pra mim eu tô feliz. Então, siga seu caminho. Aí eu saí da oficina dele e montei o que começou como Batistinha Garage, restauração de carros antigos. Eu tinha parado com a parte de funilaria e pintura e eu comecei a pegar esse cliente dele, que ele não tinha mais o serviço de funilaria e pintura. Eu comecei... O serviço de funilaria e pintura é um serviço mais complexo, mais trabalhoso, mais artesanal. Qual que é a treta da funilaria e pintura? Por que ele abandonou isso? A mão de obra sempre foi um problema para ter funileiro bom, para ter pintor bom, tudo, mas ele foi encolhendo a oficina dele, encolhendo. Você imagina que uma época ele tinha um galpão de 1.500 metros quadrados, com um monte de funcionários, tudo, e depois ele foi encolhendo com a crise. Teve uma ocasião, uma fase em São Paulo que os aluguéis dispararam e muitas oficinas quebraram, tudo mais, então ele passou bastante dificuldade com isso e foi encolhendo. Aí chegou uma hora ele optou por parar com a funilaria e pintura e ficar só com a mecânica. Foi uma escolha estratégica, porque talvez na mecânica era mais fácil para ele ou dava mais lucro. A gente tem muito mecânico ele não pensava dessa forma. Meu pai nunca foi o cara de business. Meu pai foi o cara de técnico e chão de oficina. Fudido, um engenheiro sem ter sido formado, mas ele fazia coisas muito que você fala, isso aqui, cara, o cara tem que ter feito engenharia para poder fazer isso. Fazia e funcionava. Sim. Nunca pensando em parecer, sempre em ser, porque eu tive várias brigas com ele, porque pra mim não basta só ser, tem que parecer. Então o carro tem que ser bonito, o carro tem que ser... meu pai não, você pega o Maverick de subida de montanha, que foi o último carro que ele fez, o suporte do contagiro era um suporte de uma TV que estava pendurada na parede. A chapa corta-fogo era um armário no céu. Então é assim, MacGyver, ele aproveitava... Funciona. Ele aproveitava um monte de recurso que ele tinha na mão, que eram poucos, e fazia o carro. E
quando a gente desmontou o motor desse Maverick para revisar na BTS Performance, o técnico me chamou e falou: Fernando, vem cá, tem 3 tipos de bronzina no motor, 3 marcas de bronzina no motor. Aí eu fui no meu pai, ele era vivo ainda: pai, desculpa, seu funcionário errou, isso aqui. Por quê? Média folga, tá tudo ajustadinho, pode usar isso aí que não tem problema. Aí, cara, cansamos de ganhar arrancada com 3 marcas de bronzina diferente no motor, porque estragava uma, ele pegava outra, tudo acertava a folga do fabricante, tudo, e o motor tinha quase 600 cavalos no metanol, 3.2 aspirado, cabeçote de ferro, e eu cheguei a mudar a marcha a 8.200, 8.100. Cara, o motor... Era um 302 também? 302 cursado para 347, tinha outro cursado para 331. Mas caralho, os motores 347 dele, rodando a 8 pau? Os motores dele eram absurdo. Detalhinho, polia o berço do V8 onde vão os tuchos, ele polia aquilo pro óleo escoar melhor, tirava todos os cantos vivos para não ter o começo da trinca, atrito, coisas assim que você fala assim, você pega o carro de corrida dele, para quem entende, você começa a examinar, cada semana que você está olhando o carro, você aprende uma coisa nova que ele fez. Ele vendeu um carro de arrancada uma vez para um cara em Curitiba, e o cara falou isso 1 ano e meio depois. Falou: toda semana a gente descobre um macete que seu Batista colocou no carro. Qual que era o tesouro que era a competição? Era ganhar a arrancada, ganhar o circuito? Era isso que movia? Ele era fazer o carro, né? E aí a gente participou de várias categorias, e a arrancada foi porque a arrancada era muito mais barato do que circuito. Então, na época da crise, a gente migrou para arrancada. Mas aí eu comecei a correr de Stock Car, junto com o Ney Faustino em dupla, e depois corri sozinho na equipe do Washington Bezerra. Na época, Ningo Hoffman, Chico Serra, Paulo Gomes, tudo. A última corrida de Opala fui eu que ganhei em Interlagos. Então, minha carreira de piloto tem um pouco mais de 300 troféus, entre corridas de circuito diversas em várias categorias, de Grupo N, Speed, Força Livre, Super Turismo, Stock Car, Super Stock, depois tem arrancada, tem prova de velocidade, tem track day, subida de montanha, tudo, qualquer esporte que teve, a gente foi e participou de alguma forma. E, bom, não posso negar que a máquina, o motor, a preparação do carro, né? Você ainda tem esse Maverick? Tem o Maverick, eu aposentei ele, o de circuito, né? E tem o de subida de montanha, que eu também estou aposentando, porque eu fiz um Audizinho TT que estava no salão para substituir esse carro. E o de circuito também aposentei, porque eu já tenho aquela Corvette que eu faço track day. E é uma Z06, e é um dos carros mais rápidos do Brasil de track day. E para mim é muito legal eu ter feito um carro, a gente desenvolveu tudo lá, eu piloto. Então é muito difícil isso, né? Qual que é o setup que você tem lá? Cara, tem câmbio sequencial, motor 7 litros, tem 700 de roda aspirado. A gente usa nitro para volta rápida, aí tem coilover, tem freio de carbono. É um carro com bastante equipamento. Imagina, a gente vai para Interlagos no track day durante a semana, 100 inscritos lá no GT Series e tudo mais. E as Porsche GT2 RS são 20 por hora mais rápido que eu na reta, e eu sou 2,5 segundos mais rápido que eles na volta. Passei uma vez por fora no Laranjinha. Você falar isso, o nego fala assim: meu, tá bom, vai lá ver. É absurdo o conjunto da Corvette Z06, é o melhor custo-benefício que tem no mercado. Z06, a tua é C7? C6. C6? C6. É um linda. carro leve, é um carro 50-50 de distribuição de peso. O câmbio é um Enco sequencial que usava em Le Mans nessa época, quando as C6 corriam lá. Usa FT, motor 7 litros. Tá no slick? Slick, enfim. Corrida mesmo. Carro Você de tá track andando na day. frente de GT2. Carro de track day significa... isso é uma febre hoje de time attack. Japão, Austrália e Estados Unidos. É um esporte muito crescente. Time attack é aquele evento que vira um track day durante o dia, vai afunilando, no final do dia são os mais rápidos e vale a volta mais rápida do final de semana. Uma volta. E o carro de track day é um carro que você tirou da rua emplacado e você modificou. Então não vale carro tubular, protótipo,
E não vale carro GT3 Spec, que a fábrica fez com dinheiro infinito. Então tem que ser um carro que você tirou da rua e preparou o carro. E o Corvette, na tua opinião, é a melhor plataforma, é o melhor custo-benefício? Pra mim é o melhor custo-benefício. Já sai de 6 litros. Adoraria um Ford GT ou algum super esportivo, mas é proibitivo. E a Corvette é um carro mais acessível, né? Caralho. Quanto você tá virando lá em Interlagos? Virou um 37,5. Que isso? E aí o Ricardinho Maurício virou um 36,9 com uma GT2 agora. Ele pegou o meu recorde, agora eu preciso ir de novo pra tentar reconquistar esse recorde. E com todo o respeito, mas assim, ainda dá pra bater esses tempos assim Pô, você tava pilotando moleque, né? Basicamente, quando você tava andando lá na Stock, etc. Sim, era o único garotão, junto com aqueles dinossauros, era o único garotão que corria de Stock Car. E tem diferença isso daí? Tipo, algumas décadas depois? Perde esse segundo? Então, eu tinha um ímpeto, por exemplo, prova de subida de montanha. Se eu tivesse feito prova de subida de montanha naquela época, eu teria morrido todas as vidas de um gato. Eu tinha um ímpeto muito... Então, não dá. É um esporte extremamente perigoso, porque não tem área de escape, é abismo, árvore, poste. Então você não vai no limite de uma pista que tem área de escape. Agora, como eu corri muito tempo e tenho muita experiência nisso, óbvio que você perde um pouco o arrojo, você perde um pouco o reflexo, mas a experiência te ajuda muito. Então, com certeza eu devo estar um pouco mais lento do que eu era mais jovem. Mas a experiência e a capacidade de você fazer um carro bem feito com equipamento top acaba compensando tudo. Então, muitas vezes você pega um piloto rápido, que você vê a pilotagem dele e você fala assim, cara, o cara tá passeando, eu vou sentar e eu vou enfiar um saco nele. Você senta lá e piora o tempo. E vai cada vez abusando mais. Então, virar rápido não é drift, não é loucura. Então você pega aquela tocada arrojada que o cara vem brigando com o carro, não tá virando tempo. Só tá esquentando o pneu. Exatamente, só tá arrastando o pneu e fazendo show. E não é o caminho. O caminho é você o mais liso possível. Então a inteligência, a maturidade te ajuda de uma certa forma. Você tá tipo o Cristiano Ronaldo hoje, então. Só batendo falta. Mais ou menos isso. E qual que, não sei se você vai me falar, mas qual que é o planejamento pro Corvette baixar esse meio segundo aí? Quando ela virou esse tempo, ela não tinha pedal shift, era na alavanca, o câmbio sequencial. Ela não tinha downforce, que a gente aumentou muito. Ela era mais pesada, a gente aliviou ela. E mais algumas outras melhorias, que nem nessa época ela tinha o ABS original. Hoje a gente tirou o ABS e pôs uma balança com uma pedaleira de competição que eu posso distribuir o freio. Então ela... Você vai ter uma alavanca mecânica, switch? Tem um potenciômetro lá? Não, é mecânico. É um cabo ligado na pedaleira e você gira para direita, para esquerda para jogar o freio para frente e para trás. Mas o ABS original é muito burro, ele te atrapalha. Então você pega a Porsche Cup, por exemplo, os pilotos mais rápidos, eles conseguem andar naquele limite de não acionar o ABS. Quando você aciona o ABS, como é que funciona o ABS? Ele destrava a pista, você tá o carro rolando para frente. Então quem consegue vir mais aquele limite sem acionar o ABS, acaba sendo um pouco mais rápido. Óbvio que os ABS evoluíram muito, então eles são muito rápidos, mas No Z06, no C6 é só uma válvula pulsando. Não tem ABS. E aí você entra no trail braking ali, certo? Se for naquele necessário, limite. Sim. Então a Corvette com certeza ela tá mais rápida do que era, e a gente só tá esperando aí um track day para poder ir lá. E tava desmontada, revisando, já tá montando ela. No próximo a gente vai estar lá andando. E a parte de clima assim do dia também influencia. Você acha que você vai bater isso no verão? Você vai esperar vir tipo pro inverno, uma pista um pouco mais fria? O carro tá sofrendo com isso? Não faz diferença. Agora, geralmente quando você faz um evento de track day, time attack, o melhor momento para você virar rápido é no final do dia, que a pista já emborrachou, tá quente e a temperatura cai um pouco e você muda a densidade de ar, tudo. Então geralmente ou é muito cedo, só que muito cedo você tem o problema da pista não estar emborrachada. No final do dia é quando você vira o tempo. E aí no caso do
do time attack é um negócio muito complexo. Na Corvette, por exemplo, a gente põe pneu novo, tem que ser na volta boa do pneu. Eu uso nitro, a garrafa dura 1,5 volta. Eu não posso errar, não posso pegar trânsito. Então você tem que alinhar todos os planetas para dar a volta perfeita. E durante o track day, durante o dia, tem trânsito. Você não consegue. Sim. A diferença de velocidade é muito grande. Sim. Então você tem que vir se classificando para lá no final do dia, quando vai para o momento do time attack, você tem a pista mais livre e consegue virar rápido. E não pode errar nada. Então você perde a volta boa do pneu, perde a garrafa de nitro, aí tem que parar, carregar de novo. E Fernando, você chega na oficina hoje, assim, o que te leva hoje pra estar lá, pra estar aguentando pra tentar organizar o caos do universo, né, que acontece dentro de uma oficina, pra aguentar cliente, assim, aguentar as reclamações, as ansiedades? É o carro? É bater esse tempo? Não, é não a tem. Próxima competição? São coisas distintas. Hoje você não mistura isso dentro da oficina? Acaba tendo lá um departamento que cuida desses carros, muito na véspera dos eventos, mas o piloto atrapalha o empresário. Então, o empresário é um cara, o piloto é outro. Agora, eu sou um apaixonado no que eu faço, de tudo. Então, perguntar que carro você prefere, o próximo. E aí o próximo pode ser um projeto Resto Mode que demora 3 anos, pode ser algum carro que eu estou fazendo de competição, ou um carro de cliente que a gente vai fazer lá um pacote novo, desenvolvimento de alguma coisa. Então o que me desafia são os objetivos novos, e nunca é um, são vários. Então a gente não consegue realizar todos, mas assim, eu não desisto. Para o pessoal ter uma ideia da dimensão lá, quantos funcionários você tem hoje na oficina? 70 funcionários, 6 galpões. Quantos carros? Debaixo do guarda-chuva, entre um estacionamento que tem do lado, que a gente guarda alguns carros, tem 100 carros debaixo do guarda-chuva, no mesmo momento. Em serviço, em diferentes etapas. Tem carro lá na funilaria, tem carro fazendo escapamento, tem carro fazendo, sei lá, suspensão. São vários departamentos. Então tem a BTS Garage, que é parte de restauração Resto Mode. Tem a BTS Shop, que a gente importa e vende peça. Tem a fábrica, a gente fabrica muitas coisas, que nem sistemas de escapamentos, kits. Acabei de desenvolver um tanque de 140 litros para Ranger Raptor. Tá aí, nessa Ranger branca está em teste já abrimos pré-venda, já tem aí 10 encomendas, feito 100% no Brasil, um negócio extremamente... A Ranger Raptor é 300 km de autonomia. Agora dá 15 e pouco. É um barão para encher o tanque de pódio, mas assim, pro bolso não é bom, mas pra autonomia resolve. Sim. Então é bacana você desenvolver essas coisas, e é um negócio extremamente complexo desenvolver um tanque de 140 litros num carro, que é cheio de cantinho, tudo. Você tá fazendo em alumínio? Não, eu fiz em aço inox. Em inox? Legal. E beleza, aí tem a BTS Performance, que é especializada em Mustang, carro Ford, e pacotes que a gente faz, que a gente desenvolveu, e manutenção. A gente, quando vai fazer alguma coisa, eu compro o carro, desenvolvo, e aí eu me proponho a vender para o cliente depois que eu testei em todas as maneiras possíveis. Eu não acho justo eu aprender com o dinheiro do cliente. Eu tenho que aprender com o meu carro. Então o Mustang já tive vários para poder desenvolver e fazer. Depois foi a Maverick, tem Bronco, aí agora a Ranger Raptor. Estou com o Mustang manual, desenvolvendo várias coisas para o Mustang. Então eu acho isso muito bacana, de comprar um carro, desenvolver tudo, testar. Que tipo de projetos geralmente você parte mais para uma preparação do aspirado, troca combustível, abre motor, põe supercharger, gosta do turbo, nitro? Não, são os pacotes BTS que a gente faz para Mustang, são todos engessados, todos com catalisador high performance. A gente não faz carro sem catalisador, a não ser que o cara vai fazer um uso off-road e assina um termo, senão a gente não faz.
E assim, tem que saber falar não pro cliente. Porque muitas vezes o cara vai lá pedir um Mustang BTS 800 com Supercharger, que tem 730 de roda, com 80 kg de torque, e não sabe o que está pedindo. E o BTS 600 aspirado é divertidíssimo de andar. Um aspirado virando 8 pau com 10 marchas na borboleta. Então, você precisa do torque do Supercharger, às vezes pode ser um problema. Eu fiz um carro para um cliente, mandei, ele ligou de outro estado, falou, o carro tá pior que antes. Acelerei, o carro vem dando cabeçada e antes era melhor, original. Tem um negócio chamado controle de tração, que se você vier um carro de 80 kg de torque e der de uma vez tração traseira, óbvio que vai vir dando cabeçada. É 80 vezes a relação do câmbio ali, né? Exato, Vai virar não tem como, você tem que aprender a dosar tudo. E então, você tem que ensinar o cliente, né? Legal o ronco, hein? Ele é um 3 em linha, né? 3 em linha. 3 em linha. O motor Suzuki F6, era motor de Towner. Não tem a vibração dos 3 cilindros dos Up TSI, Up, né? É porque eu acho que é muito pequeno, né? O Batistinha, ele é 660 cilindradas, né? Mesmo que esteja vibrando lá, a massa é pequena. Só que gira 9 pau. Quer dizer, o conta-giros, ele fica vermelho no 9. Mas no Velocitar eu beijava os 10,5 assim. Ia. Ó, se a gente for aqui, ó, vamos ver se vai. Ele continua indo. A última vez que eu fiz isso, estourou a correia do... É correia V ainda? Estourou a correia do alternador, se eu não me engano. Se eu não tô enganado. Tem que ver lá o vídeo lá com o Robinho. Tá, e aí, o que você, assim, no Mustang, o que você acha que, assim, é o ponto de equilíbrio pra plataforma ali? É o Supercharger nitrado, pica da galáxia? Não, nitro é uma coisa que a gente não faz pro cliente. Eu não... Tirar a potência no dinamômetro é a coisa mais fácil do mundo. Você dá uma nitrada ou dá uma pressão lá para fazer um gráfico, depois você tira e entrega pro cliente sem potência para não quebrar. Tem um monte de gente que faz isso. Então, eu fiz muito carro de nitro lá atrás, no começo, para as provas da Driver e tudo mais, mas hoje não mais. Hoje são pacotes ou aspirado ou Supercharger. Então o cliente não é mais aquele cara então de competição para acelerar lá em Gavião Peixoto? Não. É um cara que usa de rua. Uso de rua, e meu cliente não é o garotão querendo mais potência, um carro extremamente barulhento, não. É um cara que não quer ter perda em relação ao carro original. Então o cara pega um Mustang BTS 800, se você não acelerar, ele é 100% original, não tem perda nenhuma de nada, nem no consumo. Então é difícil você conseguir isso. E a gente sofreu no começo um preconceito que o mercado tinha de preparação. Só que a tecnologia hoje nos permite fazer carros preparados sem ter perda de usabilidade e confiabilidade. Isso é bem legal, né? O cara mandar, que nem você falou que recebeu um monte de BM0, fazia várias. Mustang é a mesma coisa, a gente recebe Mustang com plástico no banco, fazer preparação, então é bacana essa confiança do cliente com a gente, né? Sim, e os caras estão que no quarto, no quinto carro já hoje? Com você? Alguns sim, começaram com os GT18, antigamente tinha os S197, que é de 2005 a 2013, né? O bonito, que é o Mustang, que é mais retrô. Exatamente. E aí veio o Mach 1, agora o GT24, Dark Horse, então vai mudando, né? O pessoal vai trocando de carro. E vamos entrar num outro assunto aqui. Gasolina. Qual que é a tua opinião da gasolina que nós encontramos hoje aqui no Brasil? E depois eu vou passar pro etanol. Gasolina, para mim, é pódio. A melhor gasolina que tem no Brasil, de longe. É uma gasolina excelente. Os
20 e tantos por cento que ela tem de álcool ajuda para a parte de desempenho. Então é difícil às vezes, quando você faz um mapa remoto com um americano, lá no começo a gente fazia, e para o cara entender, que ele pegava o mapa dele acertado para gasolina, punha aqui e dava um pouco pobre. Ele falava, meu, tem alguma coisa errada. Eu falei, não tem, pode dar comida que vai vir mais potência. Não é possível, não sei o quê. Então a Pod é uma excelente gasolina, para mim somente a Pod. Agora, quando você começa a ir para potências maiores, de 1000 na roda, tudo mais, o álcool não tem nada melhor que isso para Você é um defensor do álcool na parte de preparação? Não. Não? Não. Porque qualquer carro a álcool parado vai estragar. E aí, se é o brinquedo do cara, ele anda esporadicamente, vai viajar, deixa o carro um mês parado, vai entupir, vai estragar. E aí, se acelerar, ele vai para um risco gigante. Então, eu sou a favor de carro de rua na Pod. Quando você fala que ele vai parar, porque vai formar goma, vai corroer? Corroer não digo, porque os materiais hoje de tudo do sistema de combustível são muito evoluídos. Não vai corroer como antigamente. No carro antigo sim, vai corroer. Mas é entupimento. Vai entupir filtro, vai entupir bomba, vai começar a dar problema. E um carro de 1000 cavalos, quando você acelera e tem um entupimento na linha, o tempo que ele precisa para quebrar é muito mais curto do que um carro de 400 cavalos aspirado. O carro aspirado ele aceita mais desaforo. Um carro de 1000 cavalos não aceita desaforo. Então você precisa do combustível para controlar a temperatura, as tendências de detonação. Então eu não sou a favor de fazer carro a álcool para preparação, a não ser que seja um caso específico, o cara tá fazendo um carro para disputar realmente alguma coisa e o cara tenha consciência que antes da corrida ele vai trazer o carro, fazer uma revisão, passar no dyno, data logger, tudo certinho, pronto. Nitro, põe nitro, testa, vai pra corrida. Voltou da corrida, fecha a garrafa, tira o combustível, volta pra gasolina e anda na gasolina, porque no álcool ele vai esquecer e vai entupir tudo. E você já chegou a ter a experiência com aqueles álcools aditivados? Já testou eles? Fez um teste assim de médio prazo? Não. Não? Não. Eu conversei com um dos desenvolvedores assim, de uma grande, a gente vai falar petrolífera, apesar de estar falando de álcool, né? Eu não vou expor pessoas aqui, mas ele passou 2 anos desenvolvendo um pacote de aditivos para controlar essa parte de instabilidade do álcool, né? Tanto no armazenamento quanto na questão do contato com os materiais, na parte de corrosão galvânica. E aparentemente esse combustível ele tem uma longevidade muito maior, né? Só que ninguém tá usando. Tá na bomba e ninguém tá usando. Ninguém tá usando, eu digo, na parte da preparação do Sim. pessoal que eu tô conversando. Geralmente é isso daí mesmo. É o carro de arrancada, é o carro pica da galáxia. Aí você tem a opção de ir pro metanol logo, né? Já. Então. Vem um absurdo a mais. Então. Se é um carro de corrida só. Interessante ver essa tua visão aí. E aí geralmente a Corvette, por exemplo, aspirada no metanol, ela tem 700 de roda. É um absurdo. Motor aspirado, 700 de roda. Tá falando de 800 e pouquinhos cavalos no motor. Esse aqui é o bico, né? A saída do bico é desse tamanho, né? No metanol. Eu preciso de uma metanol volta. é 3 para 1, não é? A estequiometria? Mas você fala, um carro de endurance tem que ser gasolina, senão não tem autonomia. Agora no time attack, que é uma volta, ou o Shelby de prova de velocidade que a gente tem, que já deu 418 km por hora, tava no álcool. Agora a gente passou ele pro metanol. E aí você trabalha com mais segurança do que o álcool, porque não tem água, não pode, não tem chance de dar um calço hidráulico, porque você começa a abusar. E você com menos pressão vai ter mais potência. Então o metanol acaba sendo muito melhor que o álcool para isso. Mas o álcool é muito melhor que a gasolina e por aí vai. Não dá para o calor que a gasolina gera para o carro muito potente é um risco absurdo. Não tem como. Sim. Aí você teria que estar falando naquelas gasolinas de competição que não tem acesso no Brasil, né?
Bom, só arrumando aqui o assunto, na tua visão, a Podium comparado com gasolinas, você falou, pô, o preparador americano vai lá, pega aquele arquivinho base de prateleira que ele já tem pro setup, sobe num carro aqui que está abastecido com Premium, com Podium. Eu acredito só na Podium. Nenhuma outra bandeira tem a gasolina do nível da Podium. É mesmo? A gente pegou um Mustang com Auto Sport uma vez e gravamos no dinamômetro com combustível comum e com Podium. Deu 20 e tantos cavalos na roda a mais, só combustível. A injeção lê e vem recolhendo ponto. O carro estava limitado por detonação ali. O Mustang tem 12,1 para 1 de taxa. É muita taxa. Óbvio que 12 para 1 é bastante. É óbvio bastante. que a gasolina comum ele vai recolher ponto e vai tirar tudo. A gente está falando de 89 AKI para 97 AKI. Né? Exato. E é difícil achar um 97 AKI lá nos Estados Unidos. Sim. Né? O combustível geralmente está trabalhando com 95, que é o que você encontra na Super Premium em postos normais. Lógico, existem outras fontes lá para combustível de alta octanagem. Então, na tua visão, a gente tem hoje na bomba uma excelente gasolina. Uma excelente gasolina, Sim. pro ponto de vista de preparação. Sim. E dá para deixar no tanque? 6 meses. Tem que lembrar, não. Tem que lembrar que tem quase 30% de álcool. E o álcool tem água. Então nada dá para deixar no tanque 6 meses. Aí, vamos falar de carro antigo. O cara tem uma garagem com 30 carros e ele sai para dar uma voltinha esporádica com um carro por semana, assim, o tanque vai durar 2 anos. Tudo gasolina de aviação. Avigás? Avigás. Aí você tira o carburador depois de 2 anos, tá perfeito o carburador. A Podium não, a Podium o álcool, a água e vai estar estragado o carburador. Só que a gasolina de Avigás com carro injetado estraga a sonda lambda. Então é complexo. Quando não, o injetor, né? Tem aqueles produtos chamados Stabil, que o pessoal usa muito em barco, né? Tem para álcool também, você estava falando, que ajuda um pouco. Mas não tem jeito, o carro foi feito para andar. O carro ficou parado ou estraga, né? Aquele processo de você cromar um carburador, o que você acha disso? Cria essa camada de proteção, para corrosão do carburador, sim. Hoje isso evoluiu muito, né? Tem alguns caras que optam por isso, mas a gente, por exemplo, é representante da Fitec, uma empresa americana que é concorrente da Holley Sniper. Não tem nada a ver com o Fueltech. O Fueltech é software. Só a central, né? O Fueltech é software. E a Fitec é o hardware com o software junto. Então é um carburador eletrônico, assim como os primeiros Uno. É um carburador com bico ali. E tem tudo que você precisa ali, TPS, todos os sensores e resolve tudo. Tem então, sonda malha fechada? Inteligente, corrige, malha fechada, tudo. Então é um produto extremamente barato e prático para eliminar o carburador. Agora, nos nossos carros de corrida, todos são Fueltech, que é uma injeção programável de corrida. Agora, para os resto mode, a gente usa tudo Fitec. Fitec é um bico só? São 4 bicos no 4 quadrijet bicos. E 2 bicos no bijet. E aí tem vamos dizer, aplicação quase que universal ali, né? Mais focado para os V8, mas dá para pôr em 6 cilindros, já montamos com 4 cilindros também. Acima de 160 cavalos, ok. E elas estão controlando só a injeção, ela não tem uma saída para ignição? Controla, tem umas que controlam o ponto, tem para... que daí dá para manter aquela lenta no ponto. Pressurizado, é um produto bem legal. Interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Holley, né? Mas na verdade a experiência que eu tive com aquele carro sem trabalhar na parte do motor, porque eu já peguei o negócio meio que andando, é que a Holley ela não conseguia se achar muito ali. Então, mas aí o que acontece com esse sistema de injeção para carro antigo? O carburador camufla todos os defeitos que o carro tem. Então, um distribuidor com folga, cabo de vela que não é supressiva, a vela não é resistiva, um alternador que não carrega direito, 30 amperes, que é o carro antigo, o tanque com sujeira, o carburador aceita tudo isso, a injeção não aceita nada. Sim. Então você tem que pensar em todos esses itens, esses periféricos, para poder pôr um sistema de injeção e não dar problema.
E o pessoal às vezes compra um sistema de injeção desse, ou Holley ou Fitec, achando que isso vai ressuscitar o carro. Não vai, ele vai arrumar mais problema do que ele tinha. O próprio coletor não entrega o combustível de maneira equalizada quando a gente está trabalhando com aqueles coletores para carburador mesmo. Você tem uma diferença de duto ali, de curso. Mas a injeção, né? O bico está em cima, dá na mesma, né? Não vai mudar muita coisa. A Fitec, os bicos são no corpo. Quando a gente faz uma Fuel Tech, a gente põe 8 bicos no coletor de emissão embaixo. Óbvio, aí você faz sequencial, fica muito mais eficiente. Sim. E hoje seria um meio termo, assim, a gente trabalhar do tipo, o cara mantém a originalidade, parece que tem um carburador lá. Exato, porque bateu, o pegou cara de manhã. Tem puristas, Zé Frizinho, que fala assim, não, mas eu não vou tirar o carburador. Mas, cara, você não tem mais o carburador original no teu carro, era um Rochester, você não tem mais, você está com Holley, com Edelbrook. Edelbrook não saiu de fábrica em carro nenhum. Então, cara, que diferença faz de ter um Edelbrook, ou uma Fitec, ou uma Holley Sniper, que tem 3 fios saindo para você ligar onde precisa e uma linha de combustível com retorno. Aí você põe o filtro de ar e a aparência de um carburador. Então, sim, óbvio, não dá para deixar 6 meses parado uma injeção dessa, ela vai dar problema também. Mas é muito melhor do que o carburador. O carburador em 10 dias já entupiu tudo. Cara, olha só o que a gente está falando. A gente está falando de você trabalhar. São poucas oficinas hoje, Batistinha, que tá falando do Mustang 0 km, da Ford Ranger, uma central Bosch, sei lá que câmbio que tá lá, é um Tremec, é um ZF, carros modernos com CAN, e ao mesmo tempo a gente está falando de carburador. São poucas oficinas que trabalham nesse range tão grande A gente mexe com fabricação de peça, com preparação, com manutenção, com restauração, com restomode, com importação de peça. A gente foi crescendo aí na necessidade de vários braços, muitas vezes sendo fornecedor do nosso próprio negócio, né? E esse talvez seja o motivo do seu sucesso? Não. Isso é mais trabalho para eu gerenciar. Vale a pena? Para mim vale, porque eu sou apaixonado no que eu faço. O motivo do sucesso é dedicação, disciplina. O cara que tem dedicação e disciplina, ele tem mais chance de dar certo do que o gênio. Tem muito cara extremamente inteligente que não consegue realizar nada. Tem ator que bem dirigido ganha o Oscar. Se ele for mal dirigido, ele não ganha nada. Então, cara, nosso papel é do diretor. E hoje você aponta para o quê? Você aponta para os... Se você for às vezes traçar o caminho do teu pai, 10 anos, 20 anos daqui dessa nossa conversa, você vê, porra, não tá mais valendo a pena... Não. Sinal hipotético para frente, né? Nosso pai nos ensina com coisas certas e com coisas erradas que eles fazem, né? Então, meu pai me ajudou muito com o nome que ele começou a fazer, com o homem que ele era, de honestidade, de um homem correto e tudo mais. No velório dele tinham quase 300 pessoas e as histórias que eu ouvi no velório dele foram as mais bonitas possíveis de o que meu pai ajudou, e muitas vezes com um conselho, não é com dinheiro. Meu pai nunca foi um cara que teve dinheiro sobrando. Então eu parti dali, mas eu não preciso fazer igual ele. Eu tenho um puta respeito porque ele me passou, e muitas vezes a gente tem que agradecer ao nosso pai, o meu já foi, e falar assim, obrigado por ter me ensinado isso, mas eu vou fazer do meu diferente, jeito. Vou fazer do meu jeito. E isso não só com o pai, isso pode ser com um concorrente. Quando você tenta ser alguém ou imitar alguém, você não consegue. Você tem que descobrir o seu jeito de ser, o seu jeito de... Então, isso é muito trazer complexo. aquela originalidade, para trazer a... Então, rival pode ser a coisa mais importante que a gente tem na vida. Só que ele não é seu inimigo. E você não pode viver em função dele. Você tem que entender o teu negócio, a tua cabeça, o teu jeito de ser, desenvolver ferramentas para as suas fraquezas, para você poder evoluir. Eu brinco que,
já tive vários preparadores sentados aqui nesse banco que são parceiros, né? Pelo menos os que eu convidei, porque eu tenho também os concorrentes, né? E você está no grupo dos parceiros, obviamente, até pelas conversas que a gente teve aí no passado. Mas talvez eu estava me posicionando errado, tá? No argumento. Eu digo, hoje você está com um leque tão grande de serviços que você ataca e um leque tão grande de tipos de carros diferentes, porque o carro antigo, como você bem mesmo disse, não é a mesma coisa de trabalhar num carro novo. As particularidades, as variáveis são muito maiores no carro antigo, até pela passagem do tempo, pela característica de época, pelo tipo de solução que existia. O parâmetro de dirigir o carro novo, o carro antigo ficou muito longe. Então, por isso que o carro antigo é tão complicado hoje. Tem muito cliente seu de carro novo, quando você der um carro antigo para dirigir, ele fala, meu Deus me livre, tô achando. Eu não quero mais isso. Prefiro o Corolla. Se você daqui pra frente, daqui a 20 anos, você fala, cara, eu vou tirar um pouquinho o pé porque isso aqui tá demais, 100 carros pra mim já conquistei as minhas metas, já tô com meus filhos aí formados, tal, não sei o que, hoje eu quero tirar um pouquinho de pé, mas não vou largar a mecânica. O que você ia fazer? Você ia fazer o que você fez no passado? Você ia manter a funilaria? Você ia fechar a funilaria? Vou trabalhar só com manutenção, vou fazer revisão, vou trocar pastilha? Não é o caminho que eu enxergo, assim, eu não vou, enquanto eu tiver saúde, se você tivesse que escolher, eu escolhi se você continuar... fosse obrigado a escolher, melhor. Não tem um porquê. Se você conseguir organizar seu negócio de uma forma muito bem organizada, você não precisa se ferrar todo dia. Você não precisa ficar 24 horas dentro do negócio para ele poder acontecer. Agora, pode estar dando volta em Kencar japonês gravando podcast. Exatamente. E a oficina está aberta. Exatamente. Exatamente. Óbvio que a gente não chegou lá ainda e falar assim, cara, posso tocar de fora o negócio, mas cria os processos, treina as pessoas. Exatamente. E supervisiona. E muito se respeitar no quesito do que você quer da empresa. A alma da empresa tem que estar muito bem encravado o espírito do que você quer. E quando você vê alguma coisa fora da curva, você tem que ir lá e cortar o mal na raiz. Senão, quando você vira escravo de uma fruta podre dentro da sua fruteira ou qualquer outra coisa. E aí você tem que escolher não só profissionais, como você tem que escolher cliente também. Tem cliente que é melhor perder do que achar. Muitos carros que vêm desmontados de outras oficinas e aquele pinga-pinga e tudo mais, você descobre quando você pega um carro desse que o problema não era só a oficina que ele passou, o problema era o cara, o dono do carro, as posturas erradas. Então, as premissas. Exato, não adianta. Você tem aquele feeling hoje, assim, de sentir o que eu falo lá pro pessoal do balcão que tá lá na frente e falar, olha, você tem cor de merda, tem cheiro de merda e tem gosto de merda. Você já comeu merda? Eu já comi merda, comi muita merda lá na oficina, né? Você faz o seguinte, é merda, então acende o radar e peraí, deixa eu chamar o cabeludo, deixa eu... Sim, né? sem dúvida. Não é assim? Lógico. E tem que se respeitar. Você não tá de porta aberta para enganar ninguém, para aumentar um ticket médio do MOS. Aí, cara, a gente, com tanto tempo de mercado, a gente não tem essa necessidade, porque para construir um nome demora aí 20, 30 anos, 10, 15, para destruir são 2, 3 carros. Exatamente, a gente acaba com o nome. Então, você tem que ter o seu lucro, óbvio, porque você tem que ter um lastro para quando der algo errado, sei lá, e bancar. E bancar, sim. É difícil isso. Sim. Você às vezes gastar uma grana em alguma coisa que você fala assim, cara... 3 meses de lucratividade numa cagada, numa imprevisibilidade, numa... Exatamente. Variável que estava fora do teu controle. Foi entregue em Brasília, o menino na hora de limpar o motor lá tirou o respiro da tampa de válvula para limpar, deixou em cima do filtro de ar, o cara veio e deu com o capô em cima, fez um cocoruto no capô e por incrível que pareça, ninguém viu e mandaram o carro assim para Brasília. Aí chegou o carro lá, o cara fez uma revisão geral, botou Fitec, freio, o carro antigo. E imagina a chateação do cara.
Agora eu tenho que resolver o problema pro cara. A garantia é da empresa, mas nesses momentos a gente tem que achar um meio termo e resolver. O cliente não quer que você não erre, o cliente quer que você resolva os problemas quando você errar. Você tem essa responsabilidade e tem esse lastro para resolver. E às vezes você vai errar, você depende de um monte de fatores. Né? É uma questão de tempo, né? Porque nem eu disse, as variáveis são muitas. Estatística. Né? E tudo bem, eu eu tô tentando chegar num ponto. Eu tenho muita gente que assiste isso daqui, que são donos de oficinas, então de outras regiões do país, com outras realidades de mercado. Hoje, se a gente pensar em preparação, se a gente pensar em funilaria, chapeação em outras regiões aí do país, lanternagem, que o pessoal fala em outras regiões, manutenção leve, auto center, manutenção pesada, abrir e fechar motor, o que na tua opinião, lógico, o cara vai começar agora, ele não vai conseguir abrir tudo, né? O que é melhor pra... O que você ia recomendar para um cara assim, porra, vou abrir uma oficina lá em Santa Catarina, na Serra? Começa com o básico e não tenta fazer coisa que você não tem conhecimento ainda. Espera você adquirir o conhecimento para você se propor a fazer isso para alguém. Senão o tropeço vai te machucar. E o que, se você fosse começar de novo, qual dessas você escolheria? Tendo conhecimento, vamos dizer que... É difícil ver... O que você acha que é sustentável hoje? Cara, manutenção? Não, tudo é sustentável. É só você acertar o formato do teu negócio. Você pode ser o cara que faz só câmbio. Você especializa naquilo e aí as outras oficinas acabam mandando o câmbio para você fechar. Você tem lá teu galpãozinho pequeno, 2 ajudantes, e você é o especialista em fazer câmbio e manda para todo mundo. Não tem na tua visão então nenhuma galinha de ouro assim, Não. Talvez preparação há uns 3 anos atrás. Eu não acredito em preparação. Preparação é um negócio muito aberto, né? O cara tem um laptop, ele é slave de alguém, faz um downpipe e um filtro de ar esportivo e virou preparador. Não é assim que funciona. Isso é uma troca de peça. Alguém está fazendo um mapa lá, geralmente é um cara na Europa que copia e cola, e aquilo ali é o básico. Então não adianta o cliente ficar pingando de oficina em oficina achando que o cara vai melhorar mais que o outro. Não, aquele pacotinho arroz e feijão que está desenvolvido por alguém lá fora, aquilo ali não enche o saco. A partir dali já começa a ter dor de cabeça. Então tem que pensar muito. O que você está me dizendo é que é esse cliente que busca, que olha ou que avalia ou que faz a sua decisão de consumo, de preparação em cima de um número, e o número maior é o melhor mapa. Olha onde eu tô aqui agora, tô fazendo rally com o Autozan. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui aí. Eu acho que não, acho que a confiabilidade é o melhor caminho, não é o mais potência. Porque o pessoal analisa gráfico de dinamômetro, potência máxima, ganhou 10 cavalos do que tinha. E no meio do RPM, você já analisou o mapa? Exato. E o mapa de câmbio, tá justinho o câmbio? O mapa tem 2 dimensões, né? Exato, então não tem um ponto. Não tem como você analisar só com a potência máxima. Justo. Isso é raro também, né? Isso é um... Toyota Paseo. Ah, esse é o Paseo? Eu tenho um desse que eu comprei pro meu filho e ele desistiu. Eu ia falar MR2. A MR2 é mais raro ainda, né? Mais raro, legal, né? Esse é um 1.5, 16 válvulas, 108 cavalos. Motor dianteiro? Tem motor dianteiro. Tem automático e tem manual. Você deu um manual pro seu filho? É automático. Um automático? Porque também não tem muita opção, né? Se não você acha Paseo na esquina. Não acho difícil. Mas você ia optar pelo manual ou pelo automático? Não, acho Se que tivesse a opção de escolha. Para usar todo dia, automático. Como brinquedo, final de semana, ok, o manual.
bonito, menino, hein? É bonitinho o carro. Cupezinho, né? Tem teto solar, é bacana. Tração dianteira. É, tração dianteira. Nice. Batitinha, ó, era um senhor, hein, dirigindo, hein? Oi? Esse é um entusiasta das antigas, o senhor, ó, cabelo branco, meio careca. Não é moleque, não. E como é que você vê hoje, antigamente, nos anos 90, você achava a Maverick por R$2.000. Maverick era carro de... Vou te falar... Ninguém queria. Então. Não, tinha um preconceito grande. Eu andava de Maverick V8 já naquela época. E os meus concorrentes com as meninas eram um cara de Cadete GSI, Gol GTI, diplomata. Cara, então eu sofria, né? Mas hoje em dia... Sofria? Sofria. Uma vez eu tava na porta de uma danceteria, sabe o que é danceteria ou não? É antes da boate. E aí tinha lá as meninas na porta, eu parado com uma Maverick lá, o meu concorrente com diplomata zero, preparado, não sei o que tudo. Aí chegou um cara do Fusquinha, virou pro cara do Opala e falou assim: ô Moacir, você tem uma chave de fenda aí pra me emprestar? Ele falou assim: ô meu amigo, meu carro é zero, vai lá com o Fernando, que na mala daquele Maverick dele deve ter a oficina dele inteira. E eu emprestei pro cara e tudo mais. Você carregava a oficina Uma caixinha de ferramenta básica era normal. Cansei de desmontar carburador da FV. Dar uma soprada no... Carburador da FV na porta da escola à noite, na calçada, com uma chave de fenda e um alicate, cara. Entupiu lá o injetor e eu desmontei lá e arrumei lá. Então, tudo bem, você era o primogênico de um cara que já era preparador, oficina, etc. Mas antigamente isso era normal, né? Assim, o cara pegava um carro mais antigo, carburado, fazia lá a sua graça, dava uma mexida e consertava na rua, certo? Quebrava ali no acostamento, o cara lá, a minha ventoinha não tá funcionando, eu ia lá, dava uma direta, colava o relé, sei lá. Uma vez eu tava com uma Maverick 4 portas de um cliente testando na oficina do meu pai, eu saía pra testar os carros, 4 marchas na coluna. E eu fui manobrar no posto, encavalou a ré e só ficou em ré. Não saía mais da ré e eu tinha que voltar pra oficina, eu estava a 2,5 km da oficina. Imagina, eu vou de ré. Cara, eu fui de ré com o carro no trânsito, 40 por hora, 30. Quando eu parava no semáforo, os caras olhavam. Hoje em dia tinha sido preso, mas cara, eu fui de ré 2,5 km até a oficina do meu pai, porque estava encavalado na ré. Imagina. Então, as marchas encavalavam antigamente, certo? Certo. Isso era a realidade dos anos 90 e talvez isso obrigava alguns donos, ou pelo menos os que tinham mais disposição para isso, a trabalhar, a mexer com... Tinha muito mais acesso também, né? Não é essa caixa preta que são os motores hoje, que o cara põe uma tampa de plástico em cima, se der algum problema é guincho, né? Mas hoje, assim... Aqui no canal a gente tem um jargão, a gente fala que a década gloriosa são os anos 90 e os anos 2000 ali, as 2 décadas, onde os carros já atingiram um nível de confiabilidade médio, a injeção ela tem recursos o suficiente, a gente já tem um comando variável, a gente já tem um coletor, um pleno, um duto variável, versus os tipos de carro que são vendidos hoje. A gente pode pegar a Ranger, Raptor como o exemplo que você mesmo citou aqui, mas eu posso pegar aquela M3 que a gente estava lá dentro, a gente pode pegar os motores V8 com injeção direta. Você tem alguma... A pergunta é, eu vou terminar meu monólogo aqui, você tem alguma época de carros que te dá mais desejo, você escolheria, que você fala assim, puta, aqui o ápice é aqui, é o Corvette C6? Não, é muito complexo, eu não consigo olhar para um carro e esse carro me preencher todos os desejos que eu tenho em relação ao carro.
Então, cada carro entrega. Eu tenho um Thunder 1955, Thunderbird, 2 lugares, é um clássico lindo. De andar é uma Bósnia. E agora eu tô fazendo os upgrades, tô pondo direção hidráulica, freio a disco nas 4, amortecedor Bilstein, motor com injeção Fitec, kit de polia da Billet. Então eu vou dar uma modernizada nele para ser um carro mais usável, é um carro tesão para passear. Agora eu não vou poder acelerar com esse carro. Aí uma época que me marcou muito foi os anos 90, o Mustang 95 para mim foi um ícone na época. Quando eu vi na 4 rodas aquela foto daquele carro, eu falei, cara, que carro lindo, eu preciso ter um carro desse. E eu não trabalhava com meu pai na oficina, ganhava R$1.000 por mês, acho que era $1.000 e o dólar era 1 para 1. Então era proibitivo. Aí, olha que engraçado, no abril de 95, um amigo meu me ligou domingo de manhã e falou, meu, pega Estadão, tem um Mustang GT preto 95 anunciado batido. 95 é o pós-Fox Body, né? Tá. O SN 95. Eu vi aquilo, eu fiquei louco, eu vendi o carro que eu tinha, fui lá, comprei um Mustang. Aí eu fui juntando dinheiro a comprar peça nos Estados Unidos, importamos, 25 de dezembro de 95, o carro tava pronto, GT, V8, preto, interior cinza, 215 HP na época, era legal pra cacete, e eu não tinha dinheiro por gasolina. E era o carro, quem tinha aquilo ali era cara com muita grana e tudo mais. Então esse carro marcou uma época pra mim. Hoje eu tenho 2 carros desses, gosto, tudo. Você tem até hoje? Tenho um preparado, outro... Não é esse que você tinha na época? Não é esse. Esse aí não sei onde foi parar. Mas é como você tem hoje um Gol GTI, os caras pagando milhares de reais num carro desse, porque marcou uma época. Agora, como projeto, você não pode comparar um Gol com um Golf. O Golf é um projeto europeu, o Cadete GSE é um projeto europeu, o Scott R3 é um projeto europeu, tirando o motor CHT, mas o Gol... Não, é um projeto brasileiro, ele não é do mesmo nível desses outros carros que eu falei. Só que marcou uma época o GTS, o GTI, então vale uma nota para esses caras que viveram isso, que na época tinham e querem ter para relembrar, ou não podiam ter e agora compra o carro. Então, carro antigo é muito isso. O que marcou a tua época? Você acha que é esse efeito nostálgico do cara quando ele era moleque? Ajuda um absurdo. Porra, queria ter um GTI. Seja aí, ele um Gol, seja ele um Golf. Entra Hollywood, programas de Discovery, você tem molecada aí que não viveu a hora de Muscle Car, que é apaixonado em Muscle Car. Então, é muito o que te apetece. Só que a gente que gosta de carro, você senta lá num carro 2025 com a tecnologia que tem, óbvio que você se apaixona. Eu tenho um Mach-E, um Mustang Mach-E que eu uso todo dia. Agora, dá pra falar mal de carro elétrico para uso urbano, a praticidade, o torque que aquilo entrega, 3.7 de 0 a 100, cara, é um tesão o carro. Não é o substituto do Mustang V8. Você se empolga com carros elétricos? Cara, eu acho que é uma opção a mais que o cara pode ter. Agora, quem pode ter carro elétrico tem que ter o local de trabalho ou de casa com estrutura para ter um carregador bacana. E esquece viajar, a não ser que você faça uma programação muito bem feita. Agora, para quem vai usar na cidade, eu encho a bateria dele, dura 3, 4 semanas. E o carro é uma suavidade, assim, qualquer situação você dá uma aceleradinha, é ridículo. Então, cara, anda com o carro, depois quero ver se você conseguir falar mal do carro, não tem como. Eu andei no Mach-E. Eu tenho até vídeo no cara, eu andei 1 ano antes dele lançar aqui no país. Então, com algumas importações aí vamos lá, independentes. tudo dá pra melhorar. Uma das coisas que incomoda no Mach-E é uma mola extremamente dura, que o rolar da traseira, quando ele pega irregularidade no eixo traseiro, uma roda diferente da outra, ele tem uma chacoalhada lateral que incomoda muito. Tipo de barra estabilizadora parruda, assim. Não é a barra, é a mola. E o amortecedor é Magna Ride e não dá conta de segurar. Eu trouxe um jogo de mola progressiva, coloquei no carro, o carro mudou radical. Aí eu ando no Engage, que é o esportivo. Então, a mola progressiva com o amortecedor um pouco mais firme resolveu o problema do carro de aquela chacoalhada lateral. Então, é bacana isso. Você vem melhorando o que a fábrica fez. É um Magna Ride lá. Por que eu falo isso? Lá fora não tem os buracos que tem numa cidade que nem São Paulo. Então, sim, provavelmente para o mercado americano não incomoda tanto essa chacoalhada lateral.
fato nos Estados Unidos é outro tipo de cidade. Aí você fala, pô, Então a gente saiu de um Thunderbird. Depois a gente foi aí você senta numa Ranger Raptor, que você passa na buraqueira e fala assim, meu, é ridículo. Você fala assim, cara, que carro que você vai querer pra andar na cidade? Eu quero andar de Ranger Raptor. Todo mundo respeita, passa na buraqueira, não via lombada, pum, passou, meu, faz diferença. Sim. Cada carro, aí Opa. você vai sair com Mustang, com mola, com supercharger, roda 20, tala 11 e 10. Cara, já tem que procurar mais, aí já pensa mais no esportivo. Então cada carro te preenche num quesito, né? É difícil falar, eu tenho um carro pra tudo. Eu não esperava isso de você, Batinha. Não? Esperava o quê? Quer falar que Então, a gente começa falando de Maverick, de Corvettes de 700 cavalos, aí a gente cai num Thunderbird, outra época. Depois a gente fala, pelo que eu entendi, quando você era mais jovem, né? Era o Mustang 95. E agora a gente tá num Mach-E e numa Raptor ao mesmo tempo. Por aí. Eclética é a palavra. Tem que ser. E qual que é a tua aposta para os elétricos, já que você tocou nesse assunto? Uma opção a mais. Não dá para impor isso para o cliente. O cliente tem direito de escolher combustão, híbrido ou elétrico. E cada um analise o que é melhor para ele. Você acha que essa evolução, por exemplo, voltando num assunto aí de uns 20 minutos atrás, essa evolução que a gente tem hoje nos motores a combustão, lá no motor da Raptor, é injeção direta, certo? Sim. Turbo comprimido com wastegate, lá é intercooler ou watercooler? Intercooler, menos pior. Você vê nesses carros daqui a 10, 15 anos tendo a mesma confiabilidade que você tinha no Mustang 95? Ou toda essa tecnologia embarcada hoje vai ter um efeito diferente na longevidade desses carros daqui a 10, 15 anos? Por que eu te falo isso? Tô lá com uma CLS 63 2015, então um carro já de 10 anos, injeção direta, a primeira implementação de injeção direta da AMG no 5.5 M157, 2 reios de combustível, aço inox, bicos de injeção direta piezoelétricos, entra falhando na partida a frio. Carro de manhã dá partida a frio, dá para escutar o cilindro falhando. Você tira os injetores piezoelétricos, não tem limpeza, não tem troca da peneirinha na entrada. Você precisa de uma máquina de 200, 300 mil reais para fazer um teste de vazão. Troca todos os bicos. Troca-se todos os bicos de injeção direta, que não são baratos. Você entrega o carro. Um mês depois o cara te liga de novo. Voltou a falhar. O carro volta para a oficina. Você põe os mesmos bicos na bancada. O bico novo, genuíno, caixa da Mercedes. Deu pau. Pô, o que tá afetando esse bico? Você tira o rail, você tira o bujãozinho que tem lá, entra com uma câmera interna, todo o acabamento interno do rail tá desprendendo, como se fosse uma espécie de um coating. Sim. Esse é um tipo de problema que você ia enfrentar, por exemplo, na Mercedes anterior da década gloriosa, no M156, no 6.2 aspirado, com uma flauta ainda que seja de metal, mas bicos de injeção indireta que travam aberto, com certeza também tem os seus problemas, mas hoje você vai para a Mercedes e põe um pedido de uma flauta dessas, não tem no mundo. É um carro de 10 anos, eu tô falando de uma Mercedes-Benz. Mercedes-Benz é conhecida por dar suporte ao produto. Esse tipo de problema, quando você é especialista na marca e você já passou por ele, você vai resolver isso para os próximos. Agora, e quem não é? E começa, que é o que acontece nas oficinas, o cara não descobre isso, ele começa,
mexer em outras coisas e plantar mais defeito no carro. Aí quando vai para você, o carro tem, além daquele defeito inicial, mais 8, 10 defeitos que alguém plantou no carro. Defeito colocado que a gente fala. Exatamente. Então, tem que ser especialista no carro. Não tem como. Eu faço o Mustang com a mão para trás. Sim. Se você pegar um Mustang aí, você vai patinar. Assim como se eu pegar um carro europeu que você tem o know-how de mexer, eu posso ter capacidade de fazer, mas eu vou demorar 5 vezes mais que você e vai me custar mais caro. Tudo bem, mas o meu foco da pergunta é um pouquinho diferente. Eu digo, é necessário uma injeção de combustível direta hoje, do ponto de vista de um funcionamento do motor a combustão? É mais eficiente, né? É mais desempenho, é menor consumo, não tem como não ser injeção direta hoje. É a mesma coisa de carburador para injeção indireta. E agora a injeção indireta... Discordo. Há um salto muito grande, e desculpa discordar, mas há um salto muito grande entre um carburador e uma injeção eletrônica. Agora, uma injeção eletrônica indireta versus uma injeção eletrônica direta... o sistema é semelhante. Assim, o ganho versus a complexidade e o longo prazo da direta... Eu pensei num carburador eletrônico como a Fitec. Você perfeito. fala numa injeção original, concordo, ela já é sequencial, ela tem muito mais recurso. Mas é uma evolução. Se você fosse projetar um motor hoje a combustão, carburador com certeza não, mas a injeção direta não é o suficiente A injeção... para termos assim de longo prazo, de manutenção, de facilidade, de custo de produção. Fórmula 1 é injeção direta ou indireta? Fórmula 1 é uma competição, né? Fórmula 1 ela tá trabalhando com MGUs. Eu estou falando de carro para deslocamento do dia a dia com... O Mustang tem 16 bicos, 8 diretos e 8 indiretos. Faz sentido isso? Cara, faz, porque se não desenvolver o direto em todos os aspectos que eles tinham no indireto, eles vão usar os dois para ter o melhor dos dois mundos. Olha só, a gente tinha... Em 1940 nós tínhamos o Spitfire com o Merlin, um V12 carburado, e na Alemanha nós tínhamos o Messerschmitt com um Mercedes-Benz V12 invertido, injetado. A gente está falando de guerra, a gente está falando de custo de produção, a gente está falando de competição de fato, vida e morte, né? O melhor motor vai ganhar no céu, certo? Sim. Naquela época, o Messerschmitt com injeção era considerado um workhorse, um caça barato de ser produzido, apesar que no motor você tinha uma tecnologia muito mais inovadora, e o Rolls-Royce visto como um caça extremamente caro de produzir, um hiper caça mais carburado. E aí eu venho, assim, a minha pergunta é uma questão mais de engenharia. Se você fosse produzir um motor hoje, escolher entre injeção direta e indireta, para você tanto faz, do teu ponto de vista assim Cara, depende o fim. Se eu for fazer um carro de competição que eu queira preparar para algum fim tudo, eu vou escolher a injeção indireta, porque eu tenho mais acesso a tudo, recurso a tudo mais. Agora você pega um carro flex de uso diário, na injeção direta, você dá partida no álcool, é ridículo, liga e sai andando. Na indireta tem o delay do aquecimento e tudo mais. Então, óbvio que evoluiu. Agora, qual que é o fim que você vai Qual que você acha precisar? mais confiável? Não é mais confiável a palavra é mais fácil de resolver. Para nós, você vai falar que o mais confiável é a indireta, porque você tira, limpa, coloca e resolveu. A direta você depende de uma máquina não sei o que, e é mais delicado ainda, você vê. Para nós soltou dentro da régua lá, vai lá e acaba estragando o então são problemas que, né? E outra, a injeção, o fato do Mustang ter os 16 bicos é porque a injeção direta ela é boa num cenário de funcionamento do motor específico, certo? Certo.
Só que isso é de um ponto de vista de emissões, Sim, certo? certo. Tá certo. Interessante. Eu sou do partido da indireta hoje, que é o que nós temos ali embaixo. Mas entendi a tua posição. Vejo que você é um cara bem eclético. Tem como você competir com a montadora quando ele vai partir para injeção direta. Às vezes Agora, um carro desse daqui que você modificou algumas... Óbvio, tem que ser a indireta. Você não vai querer pôr injeção direta aqui, você vai ficar louco para gerenciar isso. Você precisa do recurso de uma montadora, da engenharia de uma montadora. Então, óbvio que você vai preferir injeção indireta. Nos meus brinquedos, todos são injeção indireta também. Agora, nos Mustangs, vem com essa tecnologia. A gente pode preparar sem tirá-la, ok. Pra você ter uma ideia, o Sandro Tanuri, que corre com o Mustang 18, um Coyote geração 3, ele tirou a injeção, é turbo o carro, ele tirou a injeção direta, deixou só a indireta, e aí ele foi e deixou o bico lá no lugar. Óbvio, queimou, começou a ter vazamento por ali. Então aí tem que tirar o cabeçote, soldar, para poder ficar só com a injeção indireta. Mas é um carro de corrida, tem 1000 cavalos de roda, anda em track day, ele não precisa da injeção direta, ele usa uma Motec e não é mais original. A ECU original comanda tudo. Você vai falar de um resto mode, o que os caras fazem nos Estados Unidos hoje? Compra um Coyote geração 3 ou um LS, ou de câmbio manual ou de câmbio 10 marchas automático. Tem uma ECU da Ford Performance ou da GM Performance que ela desabilita tudo que tem num carro novo de code de chave via CAN e painel, ABS, airbag, desabilita tudo e gerencia só o motor. Aí você pega essa ECU de performance com um chicote mais limpo que o original e monta num carro antigo. Você vai lá dar partida num Mustang zero. Você vai falar que vai fazer a função disso daí com uma Fueltech ou com uma Fitec, esquece, não dá pra competir. Não tem como competir. A própria montadora... Exato. É que o mercado americano é uma coisa então não surreal, tem solução, né, melhor do que esse Power Pack para um carro antigo se você vai pôr um motor moderno. Aí você vai pegar uma Fueltech para comandar os comandos variáveis do Mustang. Dá para fazer? Dá. Quem é o tuner? O câmbio 10 marchas? Dá, mas quem vai... desenvolvimento é a coisa mais cara que tem. Sim, por que você vai desenvolver algo se alguém já desenvolveu? E às vezes até melhor, né? No caso desses carros. Essa é uma diferença bem interessante, assim, do que da realidade que eu vivo ali com os europeus, né? Os Estados Unidos, ele... Para a cultura do do-it-yourself, para a cultura do rest on mod, tem muito mais opção. Tem muito mais opção. O mercado lá é gigantesco, né? Nada mal. É isso, Bacetinha. É isso. Conversamos. Eu não esperava de você falando do Mach-E. Não. Eu não esperava. Não que o carro não seja... Não que eu seja um como é que eles falam hoje? Um hater de carro elétrico. Mas o Batistinha, o cara do Corvette nitrado de 700 cavalos, de 1,37 de Interlagos, no Mach-E, essa me pegou de surpresa. Cara, eu gosto de carro em geral, né? Cada carro tem alguma coisa que te apetece. E aí quando você fala, o pessoal fala que quer potência, mas na verdade o que todo mundo quer é torque. E o carro elétrico tem um torque fora do comum. É uma patada monstro. Então aquilo vicia, né? Você acostuma com aquilo, você fala assim, cara, você tem um carro prazeroso de dirigir. Tem as desvantagens, óbvio, mas enfim. Eu confesso que eu não consigo ter a mesma empolgação, e já tive a oportunidade de dirigir alguns elétricos. É que muitas vezes um carro, para você entender ele, você tem que ficar um período maior, né? Você dá uma simples volta, você não consegue enxergar o carro como um todo. Isso quem tem experiência, tá? Sim. Não adianta. Muitos dos reviews que eu faço para os carros da Ford, eu sou embaixador Ford, eu cheguei a fazer review de cara dando uma voltinha e depois, mais pra frente, acabei fazendo um vídeo mais completo. Você teve outros insights. Outros, completamente diferentes, de situações que você usa no dia a dia, que faz diferença.
O elétrico, né? Ele é um carro que faz sentido para um uso urbano, para quando o cara tem toda a estrutura, como você Exato. bem mesmo botou, de carregamento. Às vezes o cara tem lá o investimento de algumas... Não, você mora num prédio antigo que não foi previsto isso na parte elétrica dele, você não vai conseguir montar um carregador top num condomínio antigo. E nem vão deixar, né? Hoje tem leis, um bombeiro, tudo. Então tem que ser tudo pensado. Se o cara tem essa situação, ele não pode ter um elétrico. Que vira... Poxa, tá bonita aquele TT. Que vira uma questão de nicho mesmo, né? Mas o cara que tá no Uber com deslocamento aí no dia a dia, que... O CEO que fez a declaração mais bacana do meu ponto de vista foi o da Toyota, que ele falou assim: a Toyota vai ter combustão, híbrido e elétrico. O cliente escolhe qual que ele quer. Ele fez esse depoimento uns anos atrás, eu acho bem... Toyota. Eu acho E ele bem... acabou de lançar aquele, não sei se você viu, o GR GT. Sim, mas é um carro de imagem, né? Você acha? Eu acho. Eles fizeram para andar em GT, no Fiat GT, é né? um carro de imagem, não vai ser carro de volume, é um carro de imagem. Eles Eu acho têm que uma... eles vão vender, viu? Não, vão vender. Bastante. Mas o que é bastante pra você? Vai vender igual um Corolla? Não. Então, Mas vai vender talvez tanto quanto um AMG GT. pelo menos, o AMG GT já é um carro de imagem. Porque se for ver, muitos carros desses pra montadora... Eu acho que vai vender mais que os R1, por exemplo. Pode ser. Mas tem carro que pra montadora não fecha a conta. Você sabia que o Mach-E pra Ford dá um prejuízo absurdo, porque ela teve que entrar neste momento do mercado, porque eles acharam que era o momento. E quando pegaram a parte elétrica e a parte de arrefecimento das baterias de um Tesla e desmontaram e puseram no chão do lado do Mach-E, desmontado também, e a diferença de peso é assim 4 vezes maior no Mach-E. E Menor ou maior? Maior. A Tesla já está num patamar que a Ford não conseguiu como é que é, mas ela teve que lançar um negócio dando prejuízo para ter um produto de qualidade, um produto bom. Então é um carro que, assim, ela enfiou dinheiro para imagem. Falou, justifica vender? Não, tanto é que agora o Mach-E deve sair de linha daqui 2 anos, 3. Eles vão lançar um carro novo que eles estão falando no novo modelo T, que provavelmente vai ser uma picape média elétrica, para entrar nesse nicho de mercado, com outra tecnologia, com outra pegada, que seja lucrativo para a empresa, porque o Mach-E não é lucrativo para a Ford. Talvez o exercício de relações públicas mais caro da história. Não? Entendi. Talvez o exercício de relações públicas mais caro da história. Muitas vezes você tem que fazer alguma coisa para a tua empresa para você ficar em evidência. Por que você faz um vídeo na internet? Você fala, puta, quer saber, esse mês não vou gravar nada. Mas os teus vídeos acabam... Então, você tem que estar naquele mercado. Aí tem algum evento que você tem que participar, tem alguma coisa que você tem que... Tem que dar as caras. Tem que dar as caras, imagina. Mas quando o evento te custa alguns milhões, se não um pi... Mas os milhões de uma montadora é igual dezenas de reais pra gente, né? Então... assim, acho que o maior, talvez, revisor do discurso aí de relações públicas que existe hoje pode ser o caso da Porsche, que eu reitero com frequência aqui, que a Porsche há 4 anos atrás fez um IPO, 70 bilhões levantaram, botaram mais 30, lançaram a plataforma da Taycan, talvez para se posicionar no mercado, para mostrar que consegue produzir esse tipo de produto. Mas porra, assim, foi tudo que eles levantaram do IPO deles e mais um pouco. Você não faz IPO à toa, né? Lançou o Taycan. Nenhum consumidor Porsche comprou o suficiente para justificar o investimento, e eles chegam nesse ano com
uma queda de 76%, se eu não me engano, de receita. Habitats, né? Antes de Texas e tudo. E o CEO fala assim: se a gente não mudar nos próximos 4 anos, a gente fechou. Ou seja, deram um all-in na mesa do poker. Falou: ó, eu tenho a carta da vez, é o Tiger, all-in. E aí de repente a próxima carta, 5 anos depois, pera aí, meu irmão, a bola da vez não é essa. E aí o elétrico foi muito isso, né? Por isso que eu falei que essa imposição para o cliente de tudo vai virar elétrico, vai proibir carro combustão na Holanda e na Alemanha, em tal cidade. Cara, isso é ridículo, isso não é assim que funciona. Imagina, toda a frota elétrica, chega às 6 horas da tarde, o pessoal chega do trabalho, pluga na tomada, pum, apagão. Apagão, aqui no Brasil principalmente. Exato. O ar-condicionado ligado ainda se for no verão. Tem um cliente meu que tem um CEO da BID elétrico, acabou a luz agora em São Paulo a semana passada. Ele ligou a casa dele no carro e dura 3 dias pra televisão e algumas coisas que ele queira usar. Máquina de lavar. 3 dias. Ele tinha um pack de... Ele tinha uma bateria estacionária lá, basicamente. Mas não dava pra andar ao mesmo tempo, né? Não dá pra andar ao mesmo tempo. Que interessante. Eu não sabia que você tinha uma Kia. Eu não sou a favor eu não sou assim defensor de carro elétrico. Eu só comecei a usar o carro para entender e gostei do que eu vi, do que eu senti. Então é uma opção. Que asfalto maravilhoso nós temos dessas pontes, não? Depois a gente dá uma volta de Ranger Raptor para você ficar nas nuvens um pouco. Eu conheço bem o carro. Já estamos nos finalmente, a GoPro já está indo. Esse é o sinal do recreio. Essa tem 520 cavalos. 520? Ali você tem algum projeto de turbina trocada? Tenho uma que a gente vai fazer, que estão chegando as peças, que vai fazer turbina, tudo. Aí vai para 750 cavalos por aí. 750? Ali é 2.9? Mais de 600 e pouco de roda. É um 3.0 3.0 V6, 700 cavalos? Mais de 600 e pouco de roda. Você vai forjar? Já é forjado. Pistão também? Sim. Pistão é forjado, não é hipereutético? Não, forjado. Todo Mustang V8 é pistão forjado, geração 3 pra cá. 2011, 12 era hiperetêutico. O único Ford hoje que não é forjado é o EcoBoost 2.0, é hiperetêutico. E gasolina ruim com o pé embaixo e remap e quebra. A Ranger V6 é forjada de fábrica. É forjada de fábrica? É. Então dá pra chegar no 700. Vai trabalhar o que com 2 e 4 de pressão? É muito assim, que uso que o cara vai fazer? Porque nenhum carro preparado desse nível aguenta um uso soviético o tempo todo. Vai acontecer alguma coisa. Então, eu já fiz carros que, sabendo usar, nunca quebraram. Aí você pega carro, às vezes, com preparação bem inferior e o cara faz uma cagada, tipo, deixa parado, põe gasolina batizada e vai pra estrada de pé embaixo e acabou, quebra, não tem como. E o carro avisa, acende luz, não, o cara vai e continua. Quer tirar o defeito pelo escapamento, às vezes sai a biela. Quer descarbonizar o carburador, só que não é carburador. Eu tô com a minha Mercedes, ela tá indo pra 100 mil quilômetros. Agora tá com 97. Eu vou viajar pro sul agora e de volta vai dar os 100 mil. Ela tá com preparação, né? Ainda tô mantendo uma 80 de lambda, tô mantendo ponto, tem uns 2 graus de incremento, todos os fail-safes por temperatura, detonação estão lá, e turbina da laca, tira os limitadores, né? O carro tá com 80 e poucos de torque, bicos originais, bobinas originais, tá tudo original lá. E eu falo, porra, o motor é bom. O M177, né, o V8 biturbo 4 litros da AMG. Nunca troquei um bico ali na minha. Agora,
eu recebo o mesmo carro, um buraco no bloco. Você faz manutenção preventiva, você... Então, o carro chega de guincho, aí você vai levantar e falei, pô, mas o que aconteceu aí? Né? O que aconteceu aí? Peguei o carro lá no Paraná, falou que tava aí com estágio 2, não sei o que. Vim andando, quebrou. Aí você fala, porra, mano, como é que o cara quebra um motor desses, velho? Quebra. Não aceita desaforo, né? Como é que o cara quebra um motor desses? E aí a gente cai de novo naquela questão. Foi a injeção direta? Foi o combustível batizado? Foi o dono tanta que... coisa. Hoje tem muito óleo, no... tem muito óleo falsificado. Às vezes o cara põe um óleo no motor que não é a especificação do motor e tá achando que tá certo e não tá. Isso também acontece. Combustível batizado, falta de manutenção. A fábrica, quando faz um carro, ela tem que ter um range muito grande, uma segurança muito grande para o cara que não faz manutenção, não troca óleo, não limpa o filtro de ar, põe gasolina ruim. Quando a gente prepara um carro, a gente diminui essa margem. Então o cara tem que tomar mais cuidado. Você pega aquelas misturinhas plena carga assim, ó, 0,77, 0,74, já vi Ferrari com 0,74, você fala, pô, o que o cara tá fazendo aqui? Ele tá protegendo o motor. Exatamente. Né? Tá mijando combustível, mas isso também tem um preço no longo prazo, né? Enfim. 700 cavalos numa Raptor. Quando estiver pronto, você me dá um toque. Gostaria de andar nesse carro. Tá bom. Se você vamos trazer permitir. Lógico, é um prazer. Ela com 520 já ficou empolgante. Já é um carro legal. Imagina 120 cavalos a mais que o original. Já... 10 quilos de torque. Porra, eu não sabia que tava com miolo 100% forjado. Isso é raro, né, no mercado. Porque geralmente você tem aquela questão de controle dimensional, né? Partida frio. Não é um forjado, você vê aqueles... Você sabe, é 4032? Aquela biela manle, parruda. Não, é um forjado que tem um certo limite, né? Sabe se é 4032? Deve ser, né? Deve ser. Não tem como não ser, na verdade, para carro de produção. Mas pô, 2 quilinhos vai aguentar, assistir. 2 quilinhos e 4 aí já dá pra chegar no 700. Quanto que tá gerando um carro desse aí? 7 mil? Pouco 7.400? menos. Pouco menos. Menos? Vai precisar de pressão. O nosso editor botou a câmera bem em cima do espelhinho. Muito bom. É isso? Algum projeto, alguma coisa que você gostaria de declarar pro pessoal? Não, é isso. Acho que... Conversamos de tantas coisas hoje. Exato. Eu acho que você pega grupos de discussão nos Estados Unidos, são extremamente construtivos. Aqui no Brasil é muito destrutivo. E os proprietários de oficina bem intencionados têm que entender que a troca de informações, a troca de ideia ajuda a gente a evoluir. Então é muito interessante você visitar um outro profissional que você admira e trocar ideias, ou como é que você faz, como você cobra, como é que é, qual a sua postura, tudo mais. A gente vai estar sempre aprendendo, a gente tem que se ajudar. Sim, óbvio, com certeza. Tem os mal intencionados, a gente... assim, a fama precede o cara, você não precisa muito esforço para descobrir quem é quem, o mercado mesmo fala. Então, quando você tem pessoas idôneas que fazem as coisas direito, tudo, eu sou a favor de ter a gente tem que se ajudar, né? Porque quantas vezes você já não estava num beco sem saída ali, que você tá com um telefone, você pede uma ajuda, o cara, vai por aqui, ou pega emprestado aqui a ferramenta, o scanner, ou toma aí a especificação para você fechar esse motor. Quantas vezes eu já não me vi nessa... Tem mercado para todo mundo, não precisa falar mal de ninguém, nem odiar ninguém. Muitas vezes a gente... alguém faz alguma coisa fora da curva e aquilo ali abriu portas para um mercado como um todo. Vou dar um exemplo. A gente fez 2 Opalas para General Motors, o projeto Vintage. São 2 Opalas Resto Mode,
E aí a GM mostrou só, tem um verde e um amarelo, cor da bandeira do Brasil. Comemoração dos 100 anos da GM. Olha rápido aí, vou dar uma última volta aqui só pra você concluir. E a GM mostrou verde num pré-evento que teve tudo, e aí entrou um monte de Zé Frizinho. Pô, mas que cor é essa? Não é original? A GM não divulgou isso muito bem. Por que tiraram os frisinhos? Por que pintou o para-choque de preto? Cara, primeiro é um resto mode. Agora, o Opala, por exemplo, tem um câmbio Tremec zero, é câmbio com embreagem e tudo, é câmbio de 40 mil reais. Ali pintura alto padrão, carro feito do zero, com amortecedor Bills, tem freio a disco nas quatro, painel ADG, fuel tech com programável, com sequencial. Cara, é extremamente bem feito o carro. E esses carros vão ser leiloados. E aí você vê um outro cara de oficina que mexe com Opala nitidamente enciumado, a ponto de falar assim: porra, chamaram um Fordeiro pra fazer uma Opala. Cara, eu tenho história com Chevrolet também. Então, mas cara, esses caras, eles tinham que agradecer que a gente tá abrindo uma porta nova nesse mercado que a gente tá dentro. Quando a gente faz um carro bacana, esse carro vira vitrine para todo mundo desejar mais alguma coisa que você fez, e que seja uma cor, um câmbio, um kit que você desenvolveu, e todo mundo vai tirar proveito disso. Então, um investimento para o próprio mercado que o cara trabalha. Exatamente, a gente passou muito isso com a oficina de carro antigo, preparação também. Eu atendo o Mustang do Brasil inteiro, mas tem cara que está lá em Belém do Pará e o cara não quer, não pode trazer o carro para eu fazer, ele quer fazer com algum cara lá. Então, cara, entre em contato, compre equipamento, vamos ajudar, vamos dar assessoria, vamos tudo. Então, tem que ter essa ajuda. Você acha que o Brasil ele tem muito opinador, assim, do ponto de vista ruim, muito crítico? É da cultura latina, né? Você vê da cultura latina, você acha? Da cultura latina, sem ser latinos, né? Inglês e alemão, tudo, eles são muito mais práticos, tudo. Os grupos são construtivos, o cara põe a experiência dele lá no projeto que ele fez tudo, e alguém vai ler aquilo e tira uma informação importante, encurta um caminho. Aqui não, aqui é uma ciumeira, uma proteção, tudo. Isso atrapalha um pouco, porque não adianta ir nesse caminho. Quando a gente fala latino, a gente está pensando no latino lá da Europa, certo? O italiano, aquele cara mais... Ou não, latino... América Latina. América Latina. Que é piorado isso, né? Porque eu vejo também um pouco dos italianos, assim, com essa questão mais emocional, que traz mais pro ego, que tá mais olha a Ferrari. Então, exatamente. Olha a Ferrari. Exatamente. Poderia ter muito mais campeonato e não consegue por causa de emoção. Não é razão, é emoção. É muito emocional. O que dá também a característica pro carro, né? É inegável essa parte. Não é à toa que a marca é esse tamanho todo que é hoje. Mas o brasileiro ele é um crítico de mão vazia, é isso? Muitas vezes, muito crítico de mão vazia. Cara, e aí fica assim, difícil você tentar expandir o mercado, você valorizar a indústria. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, cara. Quem somos nós para querer agradar todo mundo? Agora, uma coisa que eu analiso assim, você pega lá, você faz um post, tem 100 comentários, aí tem 99 comentários positivos e tem um cara... mas isso com certeza derreteu. Agora, vem cá, você quer gastar energia, escolhe um dos 99 e gasta com ele, cara. Não gasta com um louco lá que acordou de mau humor e tá afim de bater em alguém falando um monte de coisa sem nexo. Mas isso é um pouco do algoritmo, cara. O algoritmo sabe que esse cara, ele vai reagir. Mas tem um monte de gente que faz conteúdo pra ter esse cara, porque isso dá ibope, dá polêmica, dá um monte de comentário. Sim. Cara, desculpa, cada um escolhe o caminho que quer. Eu não sou a favor disso. Mas ele tá engajando. Pra mim, eu prefiro sabe que não. Como eu olho pra essas coisas? Porque todos os meus vídeos têm sempre, e eu falo besteira, às vezes eu erro. Todo depois mundo. eu olho e falei, caralho, mano, eu falei isso. Pô, eu tava pensando A, falei B, tudo bem. Aí quando dá pra resolver, a gente resolve, senão eu deixo lá e posto um comentário, galera, eu falei A, eu tava pensando em B, beleza? Bola pra frente. Só que todo vídeo tem um
um haterzinho. Sempre tem. Aí o que eu vejo hoje isso? Porra, é mais um cara te jogando pra cima na mídia. Porque a mídia vive disso. Ela vive de cliques. O quanto você é importante pra esse cara. Ele pegar o tempo dele. Ele tá lá sentado na privada, né? Exatamente. E querer falar, te atingir. Primeiro ele quer chamar a sua atenção. Exatamente. Ele precisa da sua atenção. Exatamente. Se você não responder, ele fica mais puto ainda. Então, às vezes, ele quer que você responda mesmo que seja xingando ele, fala assim, nossa, conseguiu o que eu queria. Olha lá, errou! Olha lá, falou coisa errada. Nossa, que absurdo que ele falou. Cara, eu fiz um vídeo numa Alfinha que a gente restaurou e o motor é 2 comandos de válvula. E ela é 8 válvulas por cilindro. Sim, conheço esse motor. Já fechei um também. Eu, na minha cabeça, imagina, 2 comandos, eu esqueci completamente que eu fiz o motor. Achei que era 16. Achei que era 16. 16 válvulas, 2 comandos no cabeçote. Aí um cara entrou e corrigiu, mas um cara super educado. E eu agradeci, realmente errei, obrigado. Então, como é que eu ajo? Com educação, você pode escrever o que você quiser na minha mídia social. Agora, faltou respeito, eliminado na hora. Eu não quero esse nível baixo nas minhas mídias sociais. Não interessa o motivo, não interessa o quê. Então, como falou palavrão, você prefere cortar? Eu tiro, não tem sentido, cara. O pouco que passa a gente demora pra tirar, o resto entra e massacra o cara. Então deixa, a própria galera serve de peso. Mas eu não gosto de polêmica, eu não gosto de confusão. Melhor cortar o cara. Quem somos nós pra ficar pondo espelhinho na cara do cara pra provar que ele tava errado? Cara, você não é o pai do cara, você não é professor desse, deixa o cara, a vida mostra, cara, a vida bate, não precisa você ir lá bater. O que eu vejo assim, quanto mais o cara tá com a cara ali na frente pra bater, véio, mais, eu não digo humilde, mas mais sensato, mais, qual que seria a palavra? Nossa, tô dando uns brancos ultimamente. Cara mais precavido, talvez ele vira quando ele vai se posicionar, né? E é fácil se posicionar num comentário de YouTube, num comentário no Instagram. Agora, pegar uma câmera, produzir uma coisa sobre um projeto que você fez, início, meio e fim, contar uma história, inspirando pessoas, terminar para inspirar pessoas, realizando um sonho de alguém. Isso o cara não faz, né? Mas isso é o que vale, isso é o que importa. o legado que você deixou, exato, é o que vale. Eu acho que isso é o que me empurra hoje para fazer os vídeos. Eu tento fazer alguma coisa que daqui a 10 anos o cara vai acessar aquele vídeo que eu fiz. E olha a responsabilidade sua de dar a cara para bater em vídeos, passando conhecimento para outros donos de oficina, que seja. Quantos caras te seguem querendo alcançar o que você alcançou. E você assim, puta, o cara tem uma oficina de sucesso, o cara recebe carros caríssimos que ele arruma, tudo mais. Então é uma responsabilidade, você está fazendo um bem. Então óbvio que você tem que ter uma postura adequada, você tem que se policiar para você não falar coisa errada, um nível alto, isso é bacana. Porque simplesmente, também, cara, para o carro aqui, vira a câmera pra lá, sai correndo pelado aqui na avenida, vai dar 1 milhão de views. Vai dar mais. O Guilherme correndo pelado aqui, eu com talvez seja uma estratégia, viu? vai dar 1 milhão de views, mas cara, é isso que você quer? Nem fudeu. Nem eu, então. Beijamos os 10, vamos terminar assim? Isso são só 8 kg de torque, hein, Batistinho? Mas o giro é legal, né? Você vê, né? Não é só sobre potência. Não prazer de dirigir. Você poder cambiar um carro que vira 10.000 RPM, cara, porra. É muito legal. São poucos, né? Na verdade, esse foi o único carro que eu dirigi que vai a 10. E olha que eu tenho a oportunidade de dirigir alguns carros que giram, viu? Agora, que foi a 10, até hoje é só esse aqui. Semana passada eu fui fazer um track day com o Audizinho TT que eu fiz de subida de montanha e chegou no final da reta Interlagos 9.100 RPM, 240 e poucos km por hora. 9.100? Motor 20 válvulas. É um TT 20... MK1. Um MK1, tá. 2.0 forjado, turbina Garrett roletada da mais top. Puta merda, você jogou pra 9? 9.100. No Dinamon tem o 9.200.
Meu Deus, que coisa brutal. E aí, óbvio, no metanol a gente enfiou 3 quilos na turbina. Óbvio que não vai 9.200 que dá contrapressão, que a turbina é pequena. Deu 840 de roda. Que isso? 1000 cavalos no motor. Aí vira 7.600, 7,5. Mas quando você tira a pressão da turbina, vai 9. Caralho. Monstro. Ela pesa 1.100, 1.150 quilos. 4x4? 4x4. Meu Sequencial Deus. aqui, ó. Roll cage, caramba. Nossa, eu acho que eu vou ter que chamar outro dia só pra gente conversar dessas. Vamos marcar de você fazer uma visita lá Pô, vai ser um nas prazer. empresas e a gente faz mais um vídeo lá. Vai ser um prazer. Dá pra dar umas voltas desde um Thunder 55 até um carro mais violento um pouquinho. Nossa, mano, 9 pau no 4 cilindros tá o quê? 2.1? Não, 2.0. 2.0? Pelo amor de Deus. Tá empurrando 3 kg em... Não, a gente pôs 7 no mil? Dino, isso no metanol, e a gente pôs no Dino só pra ver o limite, mas não vai usar nessa configuração nunca, não tem sentido, né? Só pra ver o limite assim da turbina, né? Porque... Vai, filho. Tem um cabeçote feito pelo Stumpf, top, então tem bastante equipamento bom, né? Eu tô pra abrir o motor da minha V12, que eu tive um problema de retentor de válvula lá. Carbonizou todos os pistões. E os anéis também. Aí começou a consumir um pouquinho de óleo. Então eu vou abrir. Eu tô pensando em mandar os cabeçotes pra lá. Porque puta, é um duto terrível. Eu acho que qualquer coisa que os caras conseguirem fazer ali vai dar uma aliviada. Um motor de série 7 velha, né? V12 muito ruim. Tô pensando em mandar lá pra eles, né? Fluxo nunca vai fazer mal, né? E é MAF lá também. Tem... Interessante. Eu vou te visitar lá assim. Vamos marcar. Começando o ano aí, a gente faz um tour lá. Depois que você terminar tuas reformas lá. A virada do ano. Certo? Combinado. Falamos de tudo? Mais um pouco? Falamos de tudo um pouco. tem várias conversas ainda que a gente vai ter aí. Beleza. Tá certo. Acho que é isso. Vou me despedir de novo. Obrigado. Você sempre foi uma referência pra mim. Posso te dizer. Eu lembro das arrancadas, as primeiras que eu participava, já tava você lá com aquele teu stand, você botava a tenda, botava os carros embaixo. Eu falei, caralho. Eu lá com um golzinho, com um golfzinho GTI, com um RS6. Falei, porra, um dia eu vou ter uma tenda assim pra mim. Legal, obrigado, uma honra estar aqui contigo Imagina. Continua aí sendo exemplo pra muita gente também de fazer esses conteúdos bem legais. Obrigado, pô, vindo de você, pra mim tá mais do que missão cumprida. Obrigado, assistir. Valeu. Valeu. Até mais.